Irmãos, vamos à palavra, vamos para 1 Coríntios. Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Não fecha a Bíblia, não. O apóstolo Paulo está falando sobre a responsabilidade de quem ensina a palavra de Deus, porque já nos dias dele apareceram falsos professores da palavra, falsos pregadores, ensinando mentiras em nome do Senhor. E a igreja de Corinto já enfrentava os maus obreiros que ensinavam o povo a pecar. E Paulo está aqui falando sobre a responsabilidade, primeiro, para com a obra de Deus, e segundo, para com a nossa vida diante do Senhor. É certo, meus irmãos, que aquele que se converteu a Jesus, que recebeu Cristo como Salvador, não passará pelo juízo final. Isto é uma promessa de Deus. Em João capítulo 5, verso 24, está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, no juízo final de condenação, aquele que creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador não entrará. Mas no juízo dos salvos, para receber galardão ou castigo, porque a falta do galardão nada mais é do que uma disciplina, isso sim nós passaremos. Nós prestaremos conta da vida que levamos diante de Deus. Nós prestaremos conta das palavras que falamos, prestaremos conta das palavras que não dissemos, porque poderíamos ter dito e não as dissemos. Prestaremos conta das contas que deixamos de pagar. Prestaremos conta dos sinais de trânsito que atravessamos no vermelho. Prestaremos conta das palavras ruins que dissemos para o nosso pai, a nossa mãe, para o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso irmão, o nosso amigo e, quiçá, o nosso inimigo também. Nós prestaremos conta de tudo. Contas acertaremos com o Senhor. E Ele prometeu que há galardões e que há prêmios para aqueles que vivem debaixo
da soberana graça do Senhor, que escolhem o reino de Deus em detrimento do reino do mundo, que escolhem fazer primeiro a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Ele disse que há galardão. E aqui ele diz que, como um apóstolo e um ensinador da palavra, ele lançou os fundamentos da fé. Os irmãos sabem que não há mais apóstolos. Apóstolos foram apenas os 12 escolhidos pelo Senhor, e posteriormente, quando Judas Iscariotes entrou em pecado e saiu, o conselho apostólico escolheu Matias para ocupar o lugar de Judas. E posteriormente surgiu o apóstolo Paulo, que dizia: sou o menor dos apóstolos e nem sirvo para ser chamado de apóstolo, mas o Senhor quis que eu o fosse. Há também a possibilidade de estendermos o conselho apostólico aos primeiros líderes da igreja cristã. Por isso colocamos no corpo de apóstolos um Barnabé, colocamos um Silas, mas como se fosse uma espécie de que estavam debaixo do apostolado daqueles homens. E por quê? Porque Jesus Cristo disse que quando ele subisse, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo mostraria a eles tudo quanto Deus queria revelar. A revelação seria dada para que todos os cristãos de todos os tempos soubessem qual era a vontade do Senhor. E Deus fez assim. Por isso temos o Novo Testamento, que foi a revelação do Espírito Santo para nós. E que depois se dissipou o dom da revelação, porque a própria Escritura diz em 1 Coríntios capítulo 13: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, ciência será aniquilada e etc. Línguas cessarão. Então nós estamos no tempo pós-apostólico. Jesus chamou apóstolos e os nomeou, mas os apóstolos não chamaram novos apóstolos. Chamaram presbíteros, pastores, chamaram episcopos, chamaram anciãos, que é a mesma coisa, mas não falaram de novos apóstolos. Por quê? Porque numa construção existem várias fases, e a primeira fase, qual que é? É o dos alicerces, é lançando os fundamentos. Qual foi o papel dos apóstolos da igreja do Senhor? Lançar os alicerces. Aqui estão os alicerces da palavra. Então Paulo disse assim: eu, como sábio construtor, prudente construtor, lancei o fundamento. Agora, cada um veja o que constrói em cima deste fundamento, o que vai construir. E ao longo da história da igreja cristã, muita gente entrou para construir, muitos novos obreiros entraram para construir. E diz a palavra de Deus que um dia todos prestarão contas diante de Deus para serem avaliados se trabalharam bem ou se trabalharam mal. E mais ainda, se o material que usaram foi um bom material ou um mau material. Porque o apóstolo Paulo disse que tudo seria provado pelo fogo. Então ele cita meia dúzia de materiais. Estão aí no versículo 12. Diz ele: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é, quais são? Ouro, prata, pedras preciosas. Muito bem, o que acontece se eu provar o ouro no fogo? Ele é destruído? Ele derrete, mas é destruído? Não. O ouro não é destruído. E a prata é destruída? Também não. E a pedra preciosa é destruída? Também não é destruída. São materiais que vão conseguir aguentar a ação do fogo. Mas aí ele cita outros 3 materiais que não são tão bons assim. Quais são eles? Madeira,
feno e palha. Eu pergunto para os senhores: se eu tacar fogo na madeira, ela aguenta? Vira uma Amazônia. E o feno, então? Na hora. E a palha? Eu me lembro quando era pequenininho, lá no fogão de trem, fogão de lenha da minha avó. Então tinha uma candeia ali, né? E eu sempre levava de milho e começava a queimar, só para ter o gosto de ver a palha queimando assim. Eu esquecia de jogar ela quando vinha com fogo. Eu vivia com as pontas do dedo queimado e apanhava, porque queimava o meu dedo, né? O fogo queima. E Paulo está dizendo: a obra de cada um será provada pelo fogo. Que fogo é esse? O juízo de Deus. Deus vai avaliar se o que foi feito estava de acordo com os alicerces. Se estiver, é ouro, prata ou pedras preciosas. E se não estiver, é madeira, feno e palha. Se estiver de acordo e for material que aguenta, vai permanecer. E se não estiver de acordo com material que não aguenta, vai ser queimado e a pessoa pensava que tinha uma grande riqueza, era linda, aquelas flores mais bonitas, aqueles tapetes lindos, taca fogo ali. O que ela tem no fim? Cinzas. Mas a outra não tinha muita coisa, mas tinha as coisas feitas de pedras, de ouro, essas coisas. Taca fogo ali, o que ela tem depois? A mesma coisa. Mesmo que tenha derretido, não perdeu o seu valor. Então, a primeira aplicação desse texto é sobre a igreja do Senhor. Ai daqueles obreiros que ensinam a palavra de forma diferente dos alicerces. Infelizmente, as igrejas dos tempos modernos se afastam a cada dia dos alicerces lançados pelos apóstolos. E o que vai acontecer no juízo com essas pessoas? Vão virar cinzas, não vão aguentar. Mas quanto mais nós trouxermos de volta os alicerces, por exemplo, você comprou um escombro ali, tem só os alicerces, mas estão bem fincados, e quem construiu fez aquela parede tudo torta, construiu o telhado, está quase caindo, porque a parede torta e tudo mais não vai para frente. O que você tem que fazer? Derruba tudo e constrói certinho. O fundamento não precisa mudar não, porque ele está bom, só precisa construir direito. É o que muitas igrejas deveriam fazer: voltar aos fundamentos. Derruba a porcaria que fizeram, volta a palavra, chega da opinião de gente que quer ser mais do que a palavra. Eu acho. Onde está isso na palavra? Eu não fui chamado para pregar o eu acho, eu fui chamado para pregar o assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. E a segunda aplicação é na nossa vida pessoal, porque o apóstolo Paulo, além de aplicar o texto à igreja, além de aplicar o texto à casa do Senhor, ele aplica a vida privada de cada um. Ele diz o seguinte, no verso de número 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós todos seremos avaliados pelo Senhor. Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer na obra de Deus vai vir à tona. Será avaliado dia por dia, hora por hora, minuto por minuto, a maneira com que nós vivemos diante do nosso Deus. E nesse dia, o justo juiz vai dizer: vamos avaliar se a sua vida proclamou Jesus, se a sua vida valeu o sangue que ele derramou na cruz. Então vai avaliar. Aquilo que for madeira, feno e palha, o que vai acontecer? Vai queimar tudo, não sobra nada. Só vai sobrar o que eu fiz de acordo com a palavra e com a intenção de glorificar a Deus. Pois eu afirmo para os irmãos que tem muita gente que canta música cristã,
e que vai ser palha que vai queimar eternamente. Sabe por quê? Porque a intenção estava errada. Tem muita gente que prega e junta multidões e vai queimar e vai virar palha. Por quê? Porque quando pregava queria glória para si. Ele até canta aquele: sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. E para por aí, né? Porque o hino não fala isso. Vai ser glória para mim quando estiver no céu. Mas eles param aqui e a glória é para eles. E quando nós deixamos de viver a nossa vida para agradar a Deus e queremos agradar a nós próprios, quando nós fazemos as escolhas, quando nós montamos as agendas, quando nós consideramos fazer a vontade de Deus, se eu quiser, seremos chamados a atenção. E mais ainda, Paulo aqui fala de forma implícita de suicídio. É incrível como as pessoas hoje defendem crentes suicidas. Veja o que está escrito nos versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Então é mais ou menos o seguinte: quando eu recebo Jesus como Salvador, o meu corpo é o templo. Isso aqui a gente chama erroneamente de templo. Não é. É a casa de oração, mas a gente dá o apelido de templo. O templo é isso aqui, o meu corpo. Por quê? Porque o Espírito Santo reside aqui. O mesmo cuidado que eu tenho de limpar o chão, deixar tudo em ordem, tudo bonitinho, porque a gente tem a consideração que é a casa de Deus, eu deveria ter com o meu corpo. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então o meu corpo deve ser tratado como eu trato a casa do Senhor. E melhor ainda, porque eu levo o meu Deus para onde eu vou, o meu Deus vai junto, Ele mora aqui. E Paulo diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, o que é o santuário de Deus? Ele diz: se alguém destruir o corpo. Aí eu falo assim: não estou contente com a vida, eu estou triste e vou dar um tiro na cabeça. Qual é a promessa de Deus aqui? Qual é a promessa? Sou eu que estou dizendo isso? Eu que estou afirmando isso? Mas aí nós começamos não, tadinho, a culpa não era dele, a culpa era da igreja que não o apoiou, a culpa é do povo de Deus, a culpa é da situação familiar, a culpa é da doença. Meu amigo, o apóstolo Paulo não deu nenhuma cláusula aqui, ele disse assim: você é santuário de Deus, não destrua esse santuário, porque se o destruir, Deus o destruirá. Mas não vamos longe para o suicídio. Há coisas que não matam, mas vão matando. Quem se vicia está destruindo o corpo. Quem come demais por opção e não por um desequilíbrio orgânico está matando o corpo. E quem come de menos faz a mesma coisa. Quem enche a cara está matando o corpo. Quem fuma está matando o corpo. O café, quando se torna um vício, é uma maneira de destruir lentamente o corpo. Quem toma remédio à toa, destrói o corpo também. Deus diz que nós devemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, lavá-lo, limpá-lo, cuidar, ter modéstia no trajar. Um dia eu quero pregar aqui sobre vestes masculinas e vestes femininas que dignificam a Deus, porque tem crente que se veste como mundano, e nós nunca ouvimos ninguém falar sobre isso. E então o mundo vai entrando na igreja e nós vamos ficando felizes, e ao invés de construir sobre o fundamento dos apóstolos com ouro, prata e pedras preciosas, nós vamos construindo as paredes de papel, vamos construindo de feno. Por isso, meus irmãos,
Avaliemos a nossa vida. Aqueles cânticos infantis dizem muito para nós. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, pezinho, onde vai. Deus está olhando para nós. E diferentemente daquele pastor batista que disse: não importa a cama onde você está deitado, não importa se está fumando um baseado ou está cheirando cocaína, não importa que você queira matar o mundo inteiro, Deus está com você. Diferentemente do que ele diz, a palavra de Deus diz: se você não edificar com um bom material, uma vida santa diante de Deus, você sofrerá dano. Agora, há aqueles que sofrem dano e estão salvos porque escorregaram, e há aqueles que não vão sofrer dano porque vão para o juízo final e não estão salvos. Porque o verdadeiro crente pensa da seguinte forma: eu quero viver para agradar o meu Deus, eu quero viver para louvar o Senhor. O grande problema nosso é que nós queremos que os outros nos vejam, mas não precisa dos outros nos verem. Deus nos vê. Deus nos vê no nosso quarto a orar. Deus nos vê quando estamos com folhetos a entregar. Deus nos vê quando fazemos a escolha certa. Deus nos vê. Vamos, meus irmãos, pensar que um dia vamos prestar conta da vida que vivemos. Lembram-se da parábola dos talentos? Parábola das minas. O Senhor voltou e disse: prestem contas para mim. Quando nós formos à presença de Deus, o Senhor vai dizer: vem prestar contas. Será que vamos levar mãos vazias ou mãos cheias de uma vida consagrada ao reino de Deus? Há uma peça antiga chamada Mãos Vazias. Alguém conhece essa peça? A senhora conhece? Lembra? Raquel, né? Acho que era o nome da Raquel, onde estás? Onde estás? Ai, Senhor, eu tive vergonha. Um dia, quem sabe, a gente passa essa peça aqui. Aquela peça é fantástica. Vamos prestar contas diante do Senhor. Estamos prontos para isso? E se o Senhor nos levar hoje à noite, estamos prontos para isso? Então, meus irmãos, se você é salvo pelo Senhor, viva para o Senhor. Glorifique o Senhor, dê o melhor para o Mestre, porque o apóstolo Paulo disse: construamos com os melhores materiais, e o melhor material é uma vida santa e reta diante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.